O Brasil possui a segunda maior cobertura vegetal do planeta. No entanto, o país tem a maior perda de floresta primária do mundo. O desmatamento segue como uma das principais causas desse desflorestamento. De acordo com o INPE, do ano passado para cá, os focos de queimadas aumentaram em 84%. Como administrar os efeitos negativos que a destruição das florestas traz para o meio ambiente? O Estúdio News começa agora. Para falar sobre esse tema, eu recebo a Denise Garcia, gerente adjunta de ciência, e o Rodrigo Spuri, coordenador da cadeia de soja, ambos da The Nature Conservancy Brasil. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada a você. Obrigado, Gustavo. Para começar esse programa, eu quero primeiro dar um panorama geral sobre um dos maiores tesouros naturais do país, a floresta amazônica. Vamos dar uma olhada? Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Uma em cada 10 espécies conhecidas estão lá, e uma infinidade de fauna e flora ainda nem foram descobertas pelos cientistas. Por isso, assegurar a biodiversidade garante sustentabilidade natural e ainda ecossistemas saudáveis, que podem se recuperar melhor de desastres como queimadas, por exemplo. E essa biodiversidade também tem função na agricultura. Áreas agrícolas com florestas preservadas no entorno têm mais polinizadores. Afinal, a produção de alimentos como café, milho e soja depende das abelhas. A Amazônia e as florestas tropicais armazenam de 90 bilhões a 140 bilhões de toneladas métricas de carbono. Isso ajuda a estabilizar o clima em todo o mundo. A floresta amazônica produz ainda imensas quantidades de água. Os chamados rios voadores levam umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do país. Eles são formados por massas de ar carregadas de vapor de água. Esses rios voadores também influenciam chuvas na Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e até no extremo sul do Chile. Segundo estudos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro pode bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água em forma de vapor por dia. Mais do que o dobro da água usada todo dia por um brasileiro. Já uma árvore com uma copa de 20 metros de diâmetro pode evaporar mais de 1.000 litros por dia, o que representa chuva para irrigar lavouras, encher os rios e represas que alimentam hidrelétricas do país. Além disso, o rio Amazonas é responsável por 20% das águas doces levadas aos oceanos do mundo. As espécies da Amazônia também são importantes para produzir medicamentos, alimentos e outros produtos. Mais de 10 mil espécies de plantas da região possuem princípios ativos para o uso medicinal, cosmético e controle biológico de pragas. Ou seja, preservar a Amazônia é essencial para o agronegócio, para a produção de alimentos e para gerar energia para o Brasil. Rodrigo, vou pedir licença para você para começar primeiro o meu bate-papo com a Denise. Denise, a gente viu aí vários detalhes sobre a importância da Amazônia. Há pouco tempo, voltou-se a falar da questão do Amazônia é o pulmão do mundo, isso foi desmentido. Eu queria que você explicasse, de fato, por que não pode ser mais, não é considerado o pulmão do mundo, que a gente repetia tanto tempo na escola, você escutava isso, quem estudou ali no ensino médio lembra muito bem disso, e detalhasse mais sobre a importância da Amazônia para o mundo inteiro, principalmente para o nosso país, para os países aqui da América Latina. Tá. Primeiramente, a Amazônia não é o pulmão do mundo, porque, assim como os seres humanos, a Amazônia respira oxigênio e ela vai levar para a atmosfera o gás carbônico, expirar o gás carbônico. Então, é um ciclo de a maioria dos seres vivos, né? Então a floresta reproduz esse ciclo e de forma que no balanço total entre a produção de oxigênio e a respiração, porque ela produz oxigênio também pela fotossíntese, né? Nesse balanço, o que acontece é que é um equilíbrio entre o que é produzido de oxigênio e o que é retirado da atmosfera de gás carbônico. Então, na realidade, ela não é o pulmão do mundo, mas ela tem muitas outras funções. Então, é uma floresta extremamente rica em biodiversidade, como a gente acabou de ver. É uma floresta que tem uma importância estratégica em termos de diversos
serviços ambientais, entre os quais a manutenção do ciclo hidrológico, né, levando água para a atmosfera, levando água para os rios. Então, além disso, a floresta, como se ela tem um papel importante na manutenção do clima. Então, enquanto a floresta estiver ali em pé, num equilíbrio, ela vai estar mantendo um equilíbrio também em termos de CO2, de gás carbônico e oxigênio. Mas quando a gente corta essa floresta, ou além do desmatamento, quando a gente coloca fogo na floresta, a gente está cortando esse equilíbrio, quebrando o equilíbrio. Então, o que acontece é que a gente vai ter uma matéria orgânica, um carbono principalmente, que é estocado nas árvores, né? Da mesma forma que o organismo humano possui carbono, a gente é composto em parte por carbono, as árvores também o são. Quando a gente corta uma floresta, qual que é o destino dessa árvore, por exemplo? Ela pode ser usada para fazer um móvel e aí ela vai permanecer estável enquanto madeira por muitos anos, até que no momento dado ela começa a se decompor. Você pode também ter um corte que provoca uma decomposição mais imediata, né? A árvore é cortada, ela cai, é deixada às intempéries, num processo em alta umidade, e a decomposição dessa matéria é muito rápida e aquele carbono que estava estocado na árvore, ele vai para a atmosfera na forma de CO2, entre outros potenciais gases. E você pode também ter a queimada, os incêndios florestais, onde essa reciclagem é muito mais rápida. Então, aquele carbono, ele é levado para a atmosfera de forma praticamente imediata. Então, quando você faz isso, quando existe essa disrupção, você está afetando de imediato o clima, e é o que está acontecendo. Então, você tem emissões muito grandes, massivas, né, e muito rápidas para a atmosfera, e isso vai ter um impacto no ciclo global e no clima global. Rodrigo, eu quero que você faça um paralelo com a gente. Infelizmente, a gente se fala hoje muito mais da Amazônia, pela questão das queimadas, mas um outro ecossistema importantíssimo para nós, principalmente brasileiros, é o Cerrado. Eu queria que você fizesse esse paralelo, as diferenças entre Amazônia e Cerrado e também as dificuldades que esse ecossistema enfrenta com as queimadas, com a devastação. Claro. O Cerrado ele é o segundo maior bioma brasileiro, então atrás da Amazônia, que tem em torno de 400 a 420 milhões de hectares, o Cerrado tem 200 milhões de hectares, ele fica na região central do Brasil, e metade da sua área de vegetação nativa já foi perdida. Então, o desmatamento do Cerrado alcançou 50% da sua área total. Ele é um bioma fundamental também para o ciclo hidrológico. Se a gente olhar os principais rios brasileiros, São Francisco, Rio Paraná, Bacia do Rio Paraguai, Tocantins e Araguaia, nascem no Cerrado. Então, ele tem uma importância fundamental para o ciclo hidrológico e de abastecimento desses rios, onde boa parte também do potencial de geração de energia hidrelétrica está instalado, ou seja, a energia que vai para os brasileiros está naquela região. Ele é uma savana tropical, né, em boa parte dela, mas ele tem um misto de vegetação muito rico. Ele varia desde áreas de floresta, então a gente tem áreas do bioma cerrado dentro da Amazônia Legal, que são áreas florestais, até áreas de campos naturais, então uma variação de tipo de vegetação muito grande, e também com um estoque de carbono que varia conforme essa vegetação nativa, e com uma biodiversidade imensa, né? Então, 5%, né, é um número que sai nos estudos, 5% da biodiversidade global está no Cerrado. Ele é a savana mais biodiversa do mundo, e ele é fundamental não só em termos, se a gente olhar aspectos naturais, né, de meio ambiente, mas também da população que existe ali, né? Então, a gente tem uma série de populações indígenas e populações tradicionais, quebradeiras de coco babaçu, populações de fundo de fecho de pasto, que são populações que estão no Cerrado há séculos e que também usam e dependem da biodiversidade, daquele ecossistema, né, do bioma, para sobreviver, né, tanto para o seu consumo, também para a sua sobrevivência econômica. Mas, ao mesmo tempo, é um bioma fundamental para a produção agrícola nacional. Então, metade da produção de soja no Brasil, de grãos em geral, porque soja e milho na dupla safra que a gente consegue fazer no Brasil, advém do Cerrado. Então, ele tem uma importância econômica muito grande, em termos de uso daquela terra, de uso daquela região, para a produção agrícola, que é uma das grandes forças econômicas do Brasil.
Então, ele é um bioma fundamental, tanto se a gente olhar para os aspectos naturais de meio ambiente, né, de regulação de clima, regulação de ciclos hidrológicos, de ciclo de carbono, quanto para o desenvolvimento econômico do país também. E olhando como que, dentro do arcabouço legal que existe da legislação ambiental brasileira, em termos de proteção, comparando com a Amazônia, o Cerrado é muito menos protegido, né? Então, se um proprietário de terra no Cerrado, ele é obrigado a conservar 20% da sua área de fazenda, né? Então, ele compra uma fazenda, 20% ele tem que manter como reserva legal. É o nome do termo, né, de vegetação nativa para conservar a biodiversidade e serviços ambientais. Enquanto que na Amazônia, isso chega a 80%. Então, o produtor compra 100 hectares, tem que conservar 80. E, além disso, em termos de unidade de conservação e áreas protegidas, o Cerrado ele é muito menos protegido. Ele tem 8% de toda a sua área protegida e um valor muito mais elevado, acho que acima de 30%, na Amazônia, está protegido como uma unidade de conservação, uma terra indígena, etc. Então, ele está muito mais exposto à expansão da fronteira agrícola do que a Amazônia, em termos de arcabouço legal. E eu acrescentaria isso, o fato de que o Cerrado é um bioma que é negligenciado em parte, porque esteticamente ele não é tão exuberante como uma floresta amazônica, por exemplo. Você tem a floresta do Cerrado, mas você tem árvores adaptadas ao clima, à precipitação, que são mais tortas. Você vê aqueles troncos tortuosos e as pessoas não valorizam isso. Acham, é um arbusto, não serve para muita coisa. Então, tem esse fator também das pessoas não entenderem ou associarem a exuberância ao serviço ambiental que aquele sistema pode produzir. Então, essa negligência também, ela ajuda com que o Cerrado seja até mais rapidamente dissipado que a própria Amazônia. Acho que é legal ver também esse paralelo, porque o Cerrado, em alguns momentos, ele é conhecido como uma floresta de ponta cabeça. Porque, por conta do clima e por conta do tipo de solo, essa vegetação nativa, que tem milhões de anos de adaptação nessa região, ela criou mecanismos para, por exemplo, acessar água. Enquanto que na floresta amazônica você tem um acesso ao recurso hídrico muito mais facilmente, por conta das chuvas, é mais úmido, etc. O Cerrado não. A vegetação nativa tem que ir, às vezes, metros e metros abaixo do solo para conseguir essa água. Então, é uma floresta de ponta cabeça. A maior parte do carbono do Cerrado, da vegetação nativa do Cerrado, está embaixo do solo, e não em cima. Quando você desmata e retira essa vegetação nativa, tanto o carbono aéreo, que a gente fala, né, que está na parte que é visível das árvores, você emite, né, pela queimada, né, o uso da madeira no Cerrado é muito mais difícil para móveis, como é na Amazônia. No Cerrado você não tem esse uso, você usa para queima ou queima na hora, ou usa isso para lenha, para carvoarias, etc. Então, a emissão do Cerrado também é importante em termos de carbono. Apesar de não parecer aquela floresta exuberante como é a Amazônia, também é importante. Tá certo. Rodrigo e Denise, eu vou pedir uma pausa aqui na nossa conversa para a gente ir para um rápido intervalo. O Estúdio News volta em instantes, não sai daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo a Denise Garcia, gerente adjunta de ciência, e o Rodrigo Spuri, coordenador da cadeia de soja, ambos da The Nature Conservancy Brasil. Rodrigo e Denise, eu queria trazer à tona agora a questão do desenvolvimento e o equilíbrio com os recursos naturais desses dois ecossistemas, tanto o Cerrado quanto a Amazônia. A gente pode dizer que o Cerrado, apesar das dificuldades, está um pouco mais adiante, ele consegue trabalhar o desenvolvimento e também a natureza, ou não? Isso é uma ilusão? Eu acho que essa noção de equilíbrio entre desenvolvimento e proteção ambiental, a gente tem que avaliar o contexto de cada região. O Cerrado, apesar de ser uma região com desenvolvimento econômico muito mais acentuado, até pela sua ocupação mais antiga e sua localização dentro da geografia do Brasil, ele é um bioma ainda, por exemplo, que você tem muitas áreas abertas que foram desmatadas, ou seja, que você retirou a vegetação nativa, com um uso muito baixo, com uma intensificação de uso muito baixa. Ou seja, você tem um desperdício
de áreas que já foram desmatadas em termos de produção agrícola. Então, a gente calcula mais ou menos, olhando o Brasil como um todo, mas isso é uma figura também para o Cerrado, a gente tem em torno de uma cabeça por hectare de produção pecuária em áreas de pastagem. Isso é uma realidade para boa parte do Cerrado. Enquanto que a gente tem um potencial de alocar, de colocar um rebanho dentro de uma pastagem nessa região, que pode chegar até 4 unidades animal ou cabeças de gado por hectare. Então, a gente tem um uso muito ineficiente do solo nesse bioma. Então, apesar de estar desenvolvido por ter metade da produção agrícola, em termos de soja nacional, você tem ainda muita oportunidade de melhorar o uso da terra nesse bioma. E aí fazer com que a expansão seja direcionada para áreas já abertas, que têm aptidão agrícola, ao invés de ter uma pressão sobre as áreas de vegetação nativa. É tentar exatamente encontrar esse equilíbrio de como fazer com que você tenha um aumento de produção sem perda de novas áreas de vegetação nativa. Denise, na Amazônia a questão é muito mais complicada, né? A gente tem exemplos de estradas que até hoje estão de terra por justamente ter um medo de, se você asfaltar, muito mais fácil a depredação, a retirada da madeira lá da Amazônia. Existem modelos que a gente pode olhar como exemplo, seja aqui no Brasil, pequenos projetos, ou no mundo, entre sustentabilidade, fazer as pessoas que vivem naquela região se desenvolverem, não necessariamente destruindo a Amazônia? Sim, existem vários modelos. O primeiro deles diz respeito ao próprio uso que as comunidades tradicionais que vivem na Amazônia fazem da terra. Ou seja, elas retiram, elas produzem de uma forma bastante sustentável, uma economia baseada no extrativismo, que infelizmente ainda não é reconhecido como deveria ser. E isso sem a necessidade de uma abertura constante de novas terras. A própria condição das terras indígenas, onde os indígenas, mesmo tendo as suas áreas de roçado, essas áreas elas são suficientes para a sua subsistência e, na medida que eles têm necessidade, eles abrem outras pequenas áreas, nunca além da capacidade deles de consumo. Mas, além disso, você tem outras populações que migraram para a Amazônia, com um modo de produção, um modelo de produção que foi muitas vezes copiado dos grandes produtores, principalmente no caso dos pastos, da pecuária. Então, você tem pequenos produtores ainda hoje copiando esse modelo de pecuária extensiva, ou seja, os animais espalhados pelo pasto, esse pasto sem nenhum tratamento, sem nenhuma assistência, esses produtores sem nenhuma assistência técnica. Então, você vê uma condição de um pasto degradado rapidamente, muitas vezes é um pasto que é alugado, tem um termo para isso, arrendado, e aí você tem produtores maiores colocando muitas cabeças de gado numa pequena área, resultado em poucos anos aquela área se degrada. Aí o pequeno produtor, que depende daquela renda, não tem uma assistência técnica, um uso do suporte, o que ele faz? Ele abre um desmatamento social, ele abre uma outra pequena área. Mas quando você soma todos os pequenos produtores e multiplica por todas as pequenas áreas, você acaba tendo também uma contribuição importante para o desmatamento. Pois bem, para esses pequenos produtores, primeiro, o modelo da pecuária extensiva, ele não é o mais apropriado. Então, eles podem até ter algumas cabeças para tirar leite e para ter a sua poupança, porque o gado ele pode ser vendido quase de imediato, então isso auxilia na renda da família, mas existem outras atividades. A própria TNC tem um trabalho na região do sudoeste do Pará, em São Félix do Xingu e Tucumã, que são áreas que estão no arco do desmatamento, ou seja, uma das regiões mais desmatadas da Amazônia. E nesse trabalho com pequenos produtores, o que a gente tem feito já há 5 anos é trabalhar com áreas que eram pastos, que foram degradados, que foram abandonados, e restaurar essas áreas de pasto com o que a gente chama de sistemas agroflorestais baseados em cacau. Então, o cacau é uma espécie nativa da Amazônia, que é muito importante, que precisa de sombreamento. Então, para o cacau crescer, você precisa de ter alguma sombra. Então, ele é plantado em consórcio com várias outras espécies. Então, ao longo prazo, você acaba formando um sistema que parece uma mini floresta. Não tão perfeito como a floresta nativa, mas um sistema assim, que vai atrair polinizadores, que vai atrair outros animais. E que, acima de tudo,
vai gerar renda para esses produtores e emprego. Então, aquele pequeno produtor, o cacau, ele requer um trabalho mais intensivo, então ele não tem mais tempo de cuidar tanto do gado e de abrir novas frentes de floresta para criar mais pastagem. Não, ele se concentra naquele pasto que era degradado, se transformou num sistema agroflorestal de cacau, trabalha ali, traz outras pessoas para trabalharem com ele. Os próprios filhos tendem a permanecer na terra ao invés de partir para cidades. Alguns estão voltando dos centros urbanos, os municípios, sedes municipais mais próximas, para trabalhar na terra dos pais. Então, gera emprego, gera renda. Com essa renda, os jovens se sentem mais conectados, porque podem ter acesso a uma pequena moto, que é um meio de locomoção bem mais acessível, né, na região, e frequente de se ver, e eles podem também estar conectados com a internet, então eles não precisam mais estar no centro urbano. Além disso, as mulheres, elas têm se apropriado do negócio da família. Então, a gente tem recebido há alguns anos várias demandas de mulheres querendo aprender mais sobre gestão de negócios, sobre como gerir a propriedade. Então, elas têm sido treinadas, têm recebido esse treinamento específico para trabalharem no aspecto de gerenciamento da atividade. E, além disso, como eu falei, você tem todo esse retorno da biodiversidade e sequestro de carbono, porque na medida em que você planta árvores, o que acontece? Para crescer, o nutriente da planta é basicamente o carbono que ela retira da atmosfera, né? Então, com isso, você tem um benefício também em termos de clima. Eu queria entrar no ponto, você falou pequenos produtores, eles desmatam pequenas áreas, para falar mais das queimadas. As queimadas que acontecem em áreas particulares, tem como o poder público diminuir isso? E na Amazônia, elas acontecem, as queimadas, na maioria das vezes, por questões criminosas, não é como no Cerrado. O Cerrado, inclusive, a gente conversava antes, Rodrigo, o Cerrado tem a queimada como algo normal, né? Parte do ciclo biológico do Cerrado, sim. Ou seja, então na Amazônia, a queimada que acontece ali, na maioria das vezes, é ocasionada por crimes de pequenos ou grandes produtores? Eu não diria que é ocasionada por crimes, ela é ocasionada geralmente pela atividade humana. Então, a Amazônia não é adaptada, não tem uma vegetação adaptada ao fogo, que vai se recuperar rapidamente e florescer. Não. A Amazônia não tem essa adaptação, então o fogo não faz parte do ciclo natural da floresta. Agora, quando a gente fala de queimadas, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente tem a queimada criminosa e a gente tem a queimada daquele pequeno proprietário que realmente não tem um suporte, não tem um acesso a um crédito, porque a questão da propriedade rural também é muito complicada na Amazônia. A gente está falando, contrariamente ao Cerrado, de um bioma onde a maioria das propriedades ou dos proprietários não apresentam título legal, ou por vezes você pode ter o mesmo pedaço de terra com vários títulos. Então, acesso ao crédito é muito limitado. Então, nisso, esses pequenos proprietários, eles ficam por si mesmos. Não tem, em geral, assistência técnica e esse isolamento faz com que eles utilizem os recursos que eles aprenderam de seus pais e seus avós e muitas vezes não na própria Amazônia, em outros biomas como o Cerrado ou em outras regiões do Brasil. Então, eles transferem para lá, vão usar o fogo para reciclar os nutrientes. Tá? Então, é um fogo, é correto? Não. Haveria outras alternativas? Sim, haveria. Primeiro, por que eles fazem um fogo? Para que tipo de produção? Então, qual que pode ser a alternativa para essa produção? Então, tudo isso tem que ser repensado. Agora, além desses pequenos proprietários, você tem os maiores que querem limpar o pasto e, por lei, até 5 anos, eles têm esse direito, né? Até 5 anos de abandono de uma área, eles podem cortar aquela área, né, para que eles reutilizem, fazer a limpeza da área, que é o que a gente tem ouvido bastante, né? Mas isso requer uma licença que, em geral, também não é dada por uma série de fatores complicantes. E, além disso, e aí eu entraria com a categoria dos incêndios criminosos, são incêndios que estão mais associados a especuladores. Então, as pessoas que chegam na floresta, abrem enorme
enormes porções de terra, né? Desmatam e assim que as condições meteorológicas o permitem, eles colocam fogo. E aí esse fogo pode sair de controle e penetrar por áreas de floresta adjacente e causar todos os danos que a gente tem visto. Então, tem várias circunstâncias, eu não estou falando que o fogo é correto, mas a gente tem que considerar as circunstâncias em que eles ocorrem para tomar as devidas ações. Então, ação de planejamento de ações, de atividades sustentáveis para os pequenos, mesmo para os grandes, punição, comando e controle para os especuladores. Então, tem todas essas perspectivas que, num planejamento para evitar incêndios florestais e o próprio desmatamento, tem que ser levado em conta. Acho que vale colocar também em perspectiva, porque eu acho que exatamente identificar o porquê das queimadas e a fonte do porquê essas queimadas estão acontecendo é fundamental exatamente para tanto o poder público quanto a cadeia de valor que compra, por exemplo, o boi, que compra a soja, ou organizações da sociedade civil, conseguirem se mobilizar e até estabelecer parcerias para atuar na fonte anterior ao fogo. Então, a gente tem a questão dos especuladores de especulação de terra, especulação fundiária. Um dos principais problemas na Amazônia é a regularização fundiária. Então, como a Denise comentou, você tem poucos proprietários de terra efetivamente com o título da terra. Isso é um problema. Você tem a falta de assistência técnica. Então, o produtor que está na Amazônia se vê, entre aspas, obrigado a abrir novas áreas para aumentar a produção, para ir para outro pasto que seja produtivo. E se ele tivesse assistência técnica mínima, não estou falando de super investimento, no pasto que ele já possui, o gado dele, para aumentar a lotação, né, a quantidade de animal por hectare, ele não precisaria ir para outras áreas. Então, tem alguns fatores em que você fala, não, queimada na Amazônia é uma política ambiental. Não, às vezes é uma política fundiária, é uma política de produção, de cadeia produtiva, econômica, assistência técnica. Então, é importante entender as fontes do problema para a gente poder, em conjunto, atuar em cima dessa raiz de problema. Rodrigo e Denise, infelizmente o nosso tempo acabou, a conversa é muito boa e é importante que a gente fale muito sobre isso, trazendo à tona e trazendo possibilidades da economia sustentável e desenvolvimento, tanto no Cerrado quanto na Amazônia. Mais uma vez, eu agradeço os dois. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. O Sul de News fica por aqui. Eu recebi aí Denise Garcia, gerente adjunta de ciência, e o Rodrigo Spuri, coordenador da cadeia de soja, ambos da The Nature Conservancy Brasil. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá!